Então, diante do texto que nós lemos, como é que nós vamos identificar? Havia 120 discípulos que seguiam a Jesus, desde a entrada triunfal em Jerusalém, passa pela crucificação, e junto com os 11, porque Judas já havia morrido, já havia se suicidado, tá? E eles estão lá, num lugar reunidos, conforme o Senhor Jesus tinha dito. Eles estavam esperando a descida do Espírito Santo sobre eles, para quê? Para batizar a igreja. E esse batizar significa criar um corpo, formar um corpo, como nós vimos no vídeo do Mário Persona no domingo passado. Eles estão lá. A narrativa do texto de Atos, que nós acabamos de ler, ele vai mostrar duas coisas muito interessantes. As pessoas que vieram das regiões, que é citada na Bíblia, ouviram esses 120 mais os 11 falando as grandezas de Deus. E aí o texto diz que eles eram galileus. Galileu aqui é usado para designar uma pessoa ignorante, uma pessoa assim sem cultura. E eles disseram: como pode esses homens sem cultura falar a nossa língua, se eles nunca estudaram? Então, a ação do Espírito Santo é sobrenatural, no sentido de fazer esses 120, esses 11, tá? Falar as grandezas de Deus para essa turma toda que está lá. E aí no final, né, eles perguntaram para Pedro o que eles deveriam fazer. Aí Pedro vai dizer para eles: vocês vão ter que, né, se arrepender dos seus pecados, vocês vão ser batizados na água e vão receber o dom do Espírito Santo. Então eles não tinham ainda o Espírito Santo, eles não participaram dessa reunião que os 120 mais os 11, o texto é claro com relação a isso. Então o que é o batismo com o Espírito Santo? O apóstolo Paulo vai explicar isso, escrevendo aos Coríntios. Olha só, 1 Coríntios capítulo 12, verso 13. Alguém lê aí, por favor. Já que ninguém quer ler, eu vou ler. Em um só Espírito fomos batizados. Todos nós. Dá para me ajudar aí, não? Todos nós. Em um só Espírito, eu e vocês, todos nós fomos o quê? Batizados. Para o quê? Um corpo. Para formar um corpo. Eu não fui batizado para falar língua. Você não foi batizado com o Espírito Santo para falar língua. Você foi batizado para formar o quê? Um corpo. Judeus ou gregos? Escravos ou livres? E todos fomos o quê? Impregnados do mesmo Espírito. O texto mostra Paulo explicando aos Coríntios que pela ação ou operação do Espírito Santo, todos os crentes foram o quê? Batizados, inseridos, unidos num só corpo. Paulo repete um ensino que está no contexto que anterior, 1 Coríntios 12, 11 e 1, aliás, 1 Coríntios 12, 11, 1 Coríntios 12, 27 e 28. Passa, por favor. Olha o que ele vai dizer: porque assim como o corpo é um só, corpo é um, e tem o quê? Muitos membros. Então a igreja, ela é um corpo, ela é vista como um corpo. Nós estamos aqui reunidos como um corpo, nós somos um só corpo em Cristo, disse o apóstolo Paulo. Mas esse corpo, ele possui muitos o quê? Muitos membros. Por isso que as pessoas perguntam: você é membro de que igreja? E aí ele vai dizer: sendo muitos, constituem o quê? Um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros uns dos outros. Por que ele usa vocês são corpo e individualmente? Ele tem em mente a mesma coisa que aconteceu lá em Atos 2, que quando você vê o texto, diz que pousou sobre eles línguas como se fosse de fogo. Não pousou línguas de fogo, como os pentecostais ensinam. Então o som era como de um vento, não era um vento, era um som. As línguas que eles falaram era como se fosse de fogo. Depois nós vamos ver o que significa isso, tá? Então Paulo tem em mente o que aconteceu lá, batismo com o Espírito
Espírito Santo no dia de Pentecostes, construindo e ajustando o quê? Cada crente em um só corpo. Passa, por favor. Qual foi o propósito disso? A fim de desempenharmos o sacerdócio o quê? Cristão. Deveres de cada crente, unido, né? Ou dentro da união da Igreja de Cristo. Todo membro de uma igreja verdadeiramente cristã, qualquer que seja a sua o quê? A sua função ou cargo que ocupa, ele recebeu o mesmo batismo. Todos nós recebemos o mesmo batismo, todos, tá? Se fosse como ensinos pentecostais, Paulo não tinha dito isso. Ele teria dito todos nós recebemos, como foi no início, lá em Atos 2, ele não usou isso. Todos nós recebemos do mesmo batismo, fazendo a referência lá, mesmo que tenhamos sido inseridos no corpo depois, como foram os 3.000, ou próximo a 3.000, tá? Os pentecostais afirmam, 1 Coríntios 12, né? Paulo estava falando sobre o batismo errado. Por que é errado? Se Paulo estivesse falando de batismo nas águas, os crentes que morreram sem serem batizados não seriam o quê? Não seriam crentes. E mais, o simples fato de confessarem a Cristo na hora do batismo nas águas seria o quê? Uma garantia de salvação. Presta atenção. Se Paulo estivesse falando que basta você ser batizado nas águas para ser crente, né? A questão da regeneração batismal, aquelas pessoas que não foram batizadas, no caso o ladrão na cruz, não seria crente. O ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado e ele é crente, tá? Outra coisa, se o simples fato de você ser batizado na água lhe garante salvação, diante da confissão que você faz, bastava o cara ser batizado, depois ele poderia se desviar, fazer o que bem entendesse, não precisava ter uma vida reta diante de Deus, não precisava ser igreja, não precisava se reunir, ele estava salvo. Mas a Bíblia não fala isso, tá? Isso é um ensino errado, pentecostal. O que Paulo está abordando é o seguinte, é que lá em Atos 2, o que aconteceu foi para mostrar ao povo que a igreja agora ela é um grupo. É como Israel do Antigo Testamento, agora tem a igreja. Israel era só para judeus, né? A nação de Israel foi escolhida. No Novo Testamento não, judeus e gentios fazem parte do mesmo corpo, a igreja. Mas o batismo o quê? Não salva. Não há na Bíblia base para crermos em regeneração batismal. O batismo não regenera ninguém. Irmãos, aí tem pessoa que fala assim, olha, o santo batismo, a santa ceia, isso é herança católica, tá? São os católicos que trouxeram isso para o mundo, santa missa, santa eucaristia, santa isso, e aí os caras vão lá, pegam isso e trazem para dentro da igreja, tá? Vocês lerem o texto com atenção, o texto diz lá, na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele tendo dado graça, e celebrou a ceia. Ele não disse que era santo. Quando ele diz assim, fazer isso em memória de mim, ele estava dando uma ordem. Então é uma ordenança, não é um sacramento, como pensam alguns, tá? Por isso Paulo falou do batismo do Espírito Santo, referido em Mateus 11, mostrando que por um ato único do Espírito todos haviam sido o quê? Inseridos e organizados, cada um no seu lugar apropriado para construir o corpo de Cristo, a igreja. Alguns recebem de Deus assim uma graça maior, né? Por exemplo, a graça de pregar, tocar, dirigir. Eu não sei tocar nada, já tentei e não consegui, tá? Graças a Deus. Aí observe o ensino de Paulo. O corpo humano é composto por membros, mas ele é o que? Animado, no sentido de receber vida da alma. Presta atenção, o seu corpo, ele é animado, quer dizer, ele recebe vida de quem? Da alma. Tanto é que quando a alma é retirada do corpo, o que acontece? O corpo morre. Olha o que Paulo está ensinando.
Da mesma maneira, a igreja de Cristo funciona como composta por muitos, mas ela recebe vida, ela é animada pelo Espírito Santo. Por isso que, como estamos estudando Romanos 8, verso 9, Paulo diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E por que não é dele? Porque ele continua morto em delitos e pecados, ele não nasceu de novo do Espírito. Conclusão desse ponto aí: o batismo com o Espírito Santo aconteceu uma única vez no dia de Pentecostes. Depois ele manifestou-se cumprindo Atos 1:8. Outra coisa que a pentecada não entende: quando você lê o livro de Atos, você vai ver que tem 4 pontos que tem referência extraordinária. Atos 2, nós vimos aqui. Atos 8, que é o Evangelho em Samaria. Atos 10, a casa de Cornélio, tá? E Atos 19, onde Paulo se encontra com os discípulos de João. São 4 pontos. Depois daí, no livro de Atos, não tem manifestação de língua em lugar nenhum. Só esses 4 pontos. Por quê? Porque ele estava cumprindo Atos 1:8. O que diz Atos 1:8? Alguém sabe decorar? Poder descer sobre vós o quê? E ser-me-eis o quê? Testemunha. Tanto em Atos 2, Samaria, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Acabou, não tem mais. Era para cumprir isso aí. Então, as 4 vezes que aparece referência extraordinária, ainda tem um detalhe que lá em Atos 8, a Bíblia não diz que os samaritanos falaram língua. A gente pressupõe que alguma coisa aconteceu ali, tá? Mas 4 pontos aparece algo extraordinário: Jerusalém, Samaria, Judéia e os confins da terra. Depois daí não tem mais. Então, quando alguém diz assim, que a evidência de que você foi batizado com o Espírito Santo é que você fala língua, ele está mentindo. Não é verdade. Porque senão, só esses 4 lugares aqui é que teriam o batismo com o Espírito Santo, e os outros? Passa. Sentindo falta do nada. Pontos que os pentecostais ignoram. Primeiro, Atos 2 ali, marca o início das profecias de Joel. Por que eu coloquei das profecias de Joel? Porque Joel não traz só uma profecia, não, são várias dentro de uma só. Sobre o início do ministério do Espírito Santo, observem que Jesus Cristo disse: é necessário que eu vá para enviar o quê? O Espírito Santo. A profecia de Joel fala do escurecimento do sol em pleno dia, da cor vermelha refletida pela lua, segue fogo e nuvem de fumaça na atmosfera. Isso mostra que a profecia de Joel se cumpriu o quê? Em parte, e que terá cumprimento total na volta do Senhor Jesus. É na volta do Senhor Jesus que isso aqui vai acontecer. O sol vai escurecer, né? A lua vai se transformar numa cor de sangue. Não aconteceu lá. O pecado nem presta atenção nisso, né? Pedro não disse que essas coisas ocorreram no dia de Pentecostes. O texto não diz isso. Segundo, os judeus vieram de várias partes celebrar a festa de Pentecostes em Jerusalém e falavam certos idiomas que os judeus da Galileia não falavam. Terceiro, o Espírito usou os 11 apóstolos mais 120 discípulos galileus, capacitando-os de forma sobrenatural a falar o idioma dos ouvintes, a fim de convencê-los sobre Jesus com poder e eficácia. Foi isso que aconteceu. O Espírito Santo capacitou esses 120 mais os 11 que falaram para a conversão dos 3.000, quase 3.000. Quarto ponto: as línguas faladas não foram o quê? Estranhas. Não eram desconhecidas. E a prova foi que os que ouviram entenderam e sabiam quanto a idioma e localidade. Eles disseram: olha, não são esses aí ignorantes que estão falando, como é que nós ouvimos eles falar na nossa própria língua?
Atos 2, de 8 a 11, repetindo o texto, olha só. Somos o quê? Partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia. Esse povo fala língua estranha? Não. Ele fala língua o quê? Idioma estrangeiro. Hã? Estrangeiro. Muito bem. Aí lembra do Salmo 114, verso 1? Salmo 114, verso 1, alguém lembra? Salmo 114 explica isso aqui, ó. Alguém lê aí rapidinho, Salmo 114, verso 1. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó no meio de um povo de língua estranha. Quando saiu Israel do Egito, E a a casa de Israel saiu do meio de um povo de língua o quê? Estranha. Então é que esse povo aqui, tudo é língua estranha. Mas estranha na Bíblia significa estrangeiro. Alguém lembra lá qual é a língua falada no Egito? Alguém lembra? Árabe. Muito bem. Apagar o doço, pá. Aí, terminando o texto, diz assim, ó: como ouvimos falar em nossas próprias línguas. Então é uma ignorância absurda alguém dizer que houve língua estranha que ninguém entendeu lá. É um absurdo, tá? As grandezas de Deus. O texto, irmãos, eu nunca vi ninguém ser convertido depois de um pentecostal falar língua. Alguém já viu? Alguém já viu? Pelo contrário, essas coisas causam o quê? Confusão. Confusão, tá? E Deus não é Deus de confusão. Mas isso aqui aconteceu para que as pessoas se convertessem naquele dia. Aí lá em 1 Coríntios 14 diz que as línguas é um sinal para o incrédulo, não é para crente. E o verso 10 de 1 Coríntios 14 diz assim: há certamente muitos tipos de línguas no mundo, mas nenhuma delas sem sentido. Portanto, o dom de línguas bíblico é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para falar em língua totalmente o quê? Desconhecida por ele. E isso aqui aconteceu uma única vez. Vocês tiveram aqui o pastor Fernando aqui com vocês aqui há pouco tempo, tá? Ele é cearense. Vocês prestaram atenção no cabelo dele, pastor? Desculpa, achar que a cabeça é chata, não faça isso. Ele é cearense, tá? Foi servir o Senhor aonde? Por que ele não chegou lá falando espanhol? Por que ele teve que estudar a língua, se preparar, fazer curso? Por que os missionários, se isso está em voga ainda hoje, por que os missionários, quando vão para lugares distantes, fora da sua região, da sua língua materna, por que não recebem logo esse dom do Espírito, se é essa capacidade? Quinto, a expressão outras línguas ou idiomas falados pelos discípulos e gentios no decorrer do livro de Atos serviram para mostrar aos judeus que Deus estava chamando o quê? Gentios. A nova aliança, sem a necessidade de quê? De ritos e costumes judaicos. E eles não entenderam isso. Tanto é que lá em Atos capítulo 15 tem um problema. Os judeus queriam que os gentios que se convertessem ao cristianismo fossem circuncidados. Aí Paulo, né? Aí a turma reunida lá, os apóstolos disseram: olha, que não precisa fazer nada disso. Eles só tinham que se abster das relações sexuais ilícitas, do sangue, né? Com a sua vida. Não fala de língua, não fala de nada disso lá. Olha aqui, a constituição das Assembleias de Deus, tá? Estatutos deles. Diz que o batismo no Espírito Santo é testemunhado pelo sinal físico inicial do falar em línguas, outras línguas. Aqui está certo, tá? Segundo o Espírito Santo lhe concede, aqui está errado. Vamos lá. Mas olha só, a própria Constituição da Assembleia de Deus não usa língua estranha. Essa expressão estranha entrou no meio deles, eles deixaram e ficou por aí. Vai. Tal afirmação, essa da Assembleia de Deus, não é verdadeira. Não há base nas Escrituras para tal
afirmação. A história da igreja no livro de Atos mostra claras evidências da manifestação do Espírito na vida e obra dos crentes sem o aparecimento de língua. Há apenas 3 ocasiões no livro de Atos em que o recebimento do Espírito Santo foi acompanhado de língua, né? Idiomas e não estranhos. Atos 2, tá? Atos 10 e Atos 19. E há dúvidas quanto a Atos 8, que é Samaria. Atos 2 foi a manifestação proferida por Joel. Atos 8 foi uma quebra cultural, porque os judeus odiavam os samaritanos. E aí, quando vocês veem lá o Senhor Jesus em João capítulo 6, falando para aqueles judeus lá, que ele termina dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, e os caras foram embora. Antes disso, Jesus disse que ele veio para o mundo não recebeu ele, tá? Ele veio para todos que ali estavam. E aí eles perguntaram: não, o senhor veio para gentil também? Ele disse: sim, vim para gentil também. E não dá para aceitar o senhor, não dá, porque o senhor tinha que vir, nós estamos esperando o Messias para Israel. Aí Jesus vai, explica, aí ele pergunta: mas espera aí, o senhor também veio para samaritano? Sim, eu vim para samaritano, não samaritano é imundo. Então observe como é que acontece a chegada do evangelho lá em Samaria. Tem um homem que é diácono lá de Atos 2, Filipe, tá? Se você ler lá Atos capítulo 6, vai colocar lá a instituição dos diáconos. Quando esses diáconos são organizados, Filipe está no meio desses diáconos. E aí é Filipe que vai para Samaria. Ele chega lá, ele prega, tá? As pessoas são convertidas. E notem que Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. Atos 6 diz isso: escolhei homens cheios do Espírito, de boa reputação, tá? Então era um homem de boa reputação, cheio do Espírito. Chega lá em Samaria e prega. As pessoas aderiram à mensagem, foram convertidos, mas não aconteceu nada de extraordinário. Aí é enviado Pedro e João para lá. Por que foi enviado Pedro e João para lá? Para quebrar a barreira. Os apóstolos tinham que ter ido lá para mostrar que Deus estava abrindo as portas para os samaritanos também. E os apóstolos tinham que estar lá. Por que os apóstolos tinham que estar lá? Porque os apóstolos, eles são o fundamento da igreja. A igreja está edificada sobre o fundamento e sobre a doutrina dos apóstolos. Eram os apóstolos que receberam de Jesus, que dariam continuidade à mensagem, que deram continuidade ao ministério. Eles que trabalham dentro do ministério do Espírito Santo teriam que ir lá, quebrar a barreira e mostrar que agora os samaritanos estavam sendo recebidos. Mas a Bíblia não diz o que foi que aconteceu lá. Se os samaritanos falaram alguma língua, não poderia, porque todos que estavam lá em Samaria já eram samaritanos, então falariam na sua própria língua. Então Filipe pregou e eles entenderam. Deus abriu a mente e o coração deles. Mas alguma coisa aconteceu lá que a gente não sabe. E aí todos eles foram convertidos, lá os que ouviram, né? E foram batizados. E não há referência de língua lá. Esse é Atos 8. Atos capítulo 10, né? Tem mais um problema. Deus chama Pedro e diz assim: Pedro, vai lá na casa do Cornélio lá. Pedro diz: não, não vou não. Mas por que você não vai? Porque o cara é gentil é imundo. Aí Deus dá um sonho para Pedro, né? E lá vai Deus arrebentar com os adventistas. E presta atenção, adventista é outra seita, tá? Não tem nenhum problema de falar com isso. Aí Pedro está lá dormindo e ele tem um sonho, né? Está um meio lá e desce um lençol. Nesse lençol tem todo tipo de réptil. Se você quiser ler em casa, é Atos 10. Réptil, quadrúpede, tem tudo lá. E aí Deus diz para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro diz: não, senhor. Aí tem porco, aí tem paca, aí tem catitu, aí tem tracajá, né? Não, porque não era o estado do Pará lá. Mas devia ter, né?
fala todo tipo. E aí Pedro diz assim: eu não vou comer porque eu nunca comi nada imundo ou impuro. Aí Deus diz para ele: não considere impuro aquilo que eu criei, que eu abençoei. Paulo repete isso lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? Quando ele fala que nada é impuro de si mesmo. E se alguém tem alguma dúvida, por meio da oração e pela leitura da palavra, é santificado. Então, por que Deus deu essa visão para Pedro? Para quebrar a barreira entre judeus e gentios. Então aí Pedro vai na casa de Cornélio, ele está pregando na casa de Cornélio, tá? E Pedro estava pregando lá, não fez, ninguém foi batizado nas águas lá, não aconteceu nada. Pedro está falando e de repente os da casa de Cornélio começaram a testemunhar do Espírito Santo. E aí Pedro diz assim: olha, como nós podemos resistir àquilo que vimos? Que Deus também derramou o seu Espírito sobre os gentios. Eu estava lá. Então, quebrou em Samaria, quebrou em Atos 10, na Judéia, tá? Agora falta a expansão até os confins da terra. Atos 19, Paulo encontra com os discípulos de João lá e pergunta: recebestes o Espírito Santo quando? Por que Paulo usa essa expressão? Olha o que a Assembleia de Deus ensina. Eles ensinam que você tem que crer em Jesus e buscar o batismo com o Espírito Santo para que você seja revestido de poder. Então você recebe Jesus e só depois é que você vai receber o Espírito Santo. Mas o que Paulo diz? Recebestes o Espírito Santo quando crestes. Por que Paulo disse isso? Porque agora é um novo ponto, uma nova dispensação no ministério do Espírito. Atos capítulo 2, Atos 10, Atos 8, Atos 19, tá? É para inserir isso aí no corpo, formar um corpo. Mas depois que esse corpo já foi formado lá em Atos 2, como é que as pessoas são inseridas no corpo? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, foi o quê? Selado. Então é isso que Paulo está dizendo. Quando você ouve, você crê, você é selado. Ele pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo não perguntou: vocês receberam o Espírito Santo igual lá em Atos 2? Né? Vocês viram o que aconteceu lá em Samaria, lá em Pentecostes, no dia de Pentecostes, em Jerusalém no dia de Pentecostes? Mas aí Paulo vai logo na ferida, né? Acho que Paulo era zagueiro, parecia eu, né? Ele vai logo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles disseram: não, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. O que faltava para esses homens? Faltava doutrina. Eles não foram doutrinados pelos apóstolos. Eles eram discípulos de João, estavam testemunhando de Jesus pelo mundo. Alguns acham que esses discípulos de João aqui, que estavam pregando Jesus, foram aqueles que João enviou antes de morrer, tá? Que eles têm um grupo de discípulos de João que perguntaram: quem é o Messias? Aí João diz: vai lá ver vocês mesmos lá, com os olhos de vocês, se Jesus é o Messias ou não. Então alguns acham que é esse grupo. E aí Paulo colocou as mãos sobre eles. Observem que lá em Atos 2 não precisou colocar a mão. Lá em Atos 10 não precisou colocar a mão. Lá em Atos 8 eles colocaram a mão. Atos 19 colocou a mão. Então não é regra geral, gente, tá? Isso é uma ignorância tremenda, fala isso. Então aqui Atos 19, então, foi a manifestação fora das fronteiras da Judéia, exemplificando que iria a todo mundo, tá? Isso aqui nós vamos ver no próximo domingo. Se a prova do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua, como afirmam os pentecostais, como explicar relatos de manifestação do Espírito Santo sem nenhuma referência à língua? Eu conheço pelo menos 14 referências no Novo Testamento sem falar língua. 14. Tá? Coloquei aqui as mais, vamos dizer assim, umas mais enfáticas, né? Atos 2, 41, Atos 8, 5, 25, Atos 16, 39, 34, Atos 21, 20, tem outros. Próximo domingo, então, eu vou explicar para você. Como é que nós vamos, então, concluir o pensamento do nosso estudo de hoje? Primeiro, Atos 2, e esses
três pontos extraordinários que acontecem. É para formar um corpo. A igreja sendo composta de judeus e gentios, né? E quando se fala de judeus e gentios aqui, tem uma mistura com os samaritanos. Bem, por que não precisa mais? Porque foi um evento único, aconteceu uma única vez. Depois, como é que as pessoas são inseridas no corpo de Cristo? O apóstolo Paulo vai explicar para nós. Nós temos que pregar o Evangelho. Observa o que Cristo disse: você pregou, quem crê será salvo. Cristo não disse você tem que crer, esperar ser revestido de poder. Ele não falou isso, tá? Então, mesma coisa, depois que você ouviu a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, você foi o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. São duas coisas que os pentecostais confundem. Eles acham que batismo e selo é a mesma coisa. Não é. Aprenda isso para você explicar para um pentecostal. O batismo é a formação do corpo como igreja. Aconteceu lá em Atos 2. Depois de formado, os crentes, quando eles ouvem a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, quando eles são regenerados, quando eles creem pela ação do Espírito Santo, eles são selados. E no momento que eles são selados, que eles recebem esse Espírito Santo, tá? Eles participam do mesmo corpo. Por isso que Paulo diz: a nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, batismo com o Espírito Santo aconteceu lá em Atos 2. Selo do Espírito Santo aconteceu conosco quando ouvimos, cremos e fomos selados. Que Deus nos abençoe. Alguma pergunta?